Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez é um imenso prazer estar aqui com vocês compartilhando aquilo que Deus tem falado ao meu coração e a forma como Ele tem abençoado minha vida através do estudo da palavra. E eu quero compartilhar com você agora. Gostaria que você lesse comigo 1 Crônicas, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 19, que diz assim: E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim, e Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis beber, mas a derramou ao Senhor e disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Gostaria que você refletisse comigo, querido, sobre esse texto, sobre esses acontecimentos tão importantes na vida de Davi e o que nós podemos aprender como lição nesse texto. Mas vamos começar refletindo sobre essa caverna, Davi na caverna de Adulão. Em que circunstância Davi foi parar lá? Você já se perguntou isso? Davi estava fugindo do rei Saul, a quem ele até chamava de pai, a quem havia um amor, a quem Davi honrou e respeitou, mesmo quando aos nossos olhos, mesmo quando na nossa forma de entender, no nosso senso de justiça, nós achamos que Saul não merecia, e mesmo assim Davi honrava Saul. Saul perseguia Davi por causa de ciúmes e desejava a sua morte. E Davi ele vai se refugiar naquela caverna. Agora é interessante que Davi não ficou sozinho ali. Houveram outras pessoas que foram se refugiar ali com Davi, e essas pessoas se tornaram os valentes de Davi. Eram aproximadamente 400 homens, e você vai encontrar isso em 1 Samuel, no capítulo 22, versículos 1 e 2, eu vou ler para você. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Queridos, pessoas com todo tipo de dificuldades se ajuntaram a Davi. E aquelas pessoas acabaram se tornando os valentes de Davi, acabaram se tornando guerreiros valentes, guerreiros valorosos, homens de guerra, preparados para tudo, para toda e qualquer situação. Preparados para toda e qualquer situação. Note que Adulão significa justiça do povo, refúgio, esconderijo. A caverna de Adulão, ele é um complexo de cavernas. Fica ali no vale de Elá. Segundo os arqueólogos, exploradores, ali existem a quantidade de cavernas tão grande, capaz de abrigar aquelas 400 pessoas, aqueles 400 homens, aquele exército que se juntou a Davi. Existem cavernas ali que não foram nem exploradas ainda. O Salmo 57 e o Salmo 142 foram escritos naquele período, na caverna de Adulão. O Salmo 57:1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Davi escreveu esse versículo, esse texto, esse capítulo, naquele momento. No Salmo 142, Davi está clamando ao Senhor.
e ele mantém a sua adoração, a sua devoção a Deus de uma forma espetacular. E ele diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Olha, querido, que frase interessante. Eu quero que você medite muito sobre isso, porque Davi ele estava refugiado na caverna, mas o seu refúgio nunca foi a caverna. O seu refúgio em todos os momentos era o Senhor. Embora Davi estivesse ali refugiado naquela caverna, embora ele estivesse passando por toda aquela perseguição, por todas as dificuldades, por todos os problemas, o refúgio de Davi nunca foi a caverna. O seu refúgio em todos os momentos sempre foi o Senhor. No Salmo 42, versículo 2, Davi diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Davi tinha uma sede tremenda do Senhor, mas naquele momento, naquela caverna, Davi ele começa a pensar: olha como eu queria beber daquela água lá do poço que está em Belém. Davi desejou beber daquela água. E a palavra de Deus é a água que mata a sede das nossas almas. E Jesus é a fonte de água viva, como está lá em João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, queridos, Davi, ele tinha sede do Senhor, ele tinha sede de Deus, mas no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento da crise, ele desejou beber a água do poço que estava em Jerusalém. Aquele poço, ele estava cercado pelos inimigos, os filisteus cercaram o poço, os filisteus tomaram conta de tudo aquilo ali. Existia uma estratégia militar naquele período, naquela época, nas épocas antigas, em que eles cercavam e tomavam a água do local. Eles matavam o inimigo de sede, porque sem água o povo fica refém. O inimigo tenta nos afastar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a água que mata a nossa sede espiritual. O inimigo tenta te afastar da palavra de Deus, para que você morra de sede. E sem a palavra, nós morremos espiritualmente. Então, a estratégia de batalha daquela época era cercava o poço, eles cercavam o poço, e o povo não podia ir lá tirar água, o povo ficava refém, e os inimigos acabavam dominando. E essa era a estratégia do povo filisteu. Eles cercaram o poço, e se alguém quisesse ir lá beber da água, tinha que se submeter a eles. Agora veja bem, a Bíblia nos fala de 3 valentes de Davi. Quando eles viram o desejo de Davi de beber daquela água, eles saíram, eles não falaram nada para ninguém, eles foram lá, entraram no meio do arraial dos filisteus para pegar água e levar para Davi. Só para você ter uma ideia, eu vou falar um pouquinho desses 3 homens. Você encontra a história desses valentes lá em Samuel, capítulo 23, de 8 a 13. E um deles é Josebe-Bassebete. Segundo a Bíblia, este homem, ele levantou a lança contra 800 homens e os feriu. Você já se imaginou lutando contra 800 homens? Talvez você possa dizer, isso é impossível. Então eu te digo que debaixo da unção de Deus, tudo se torna possível. Ao se levantar contra 800 homens, aquele homem teve que vencer muitos obstáculos, como medo, receio, preguiça, talvez. Valente é aquele que não desiste no meio das circunstâncias adversas.
E aquele homem com toda certeza não ouvia o conselho dos covardes, pois o seu coração estava firmado na confiança da vitória. O nome Josebe é uma variante do nome de José, que significa aquele que acrescenta. E o nome Bassebete significa em hebraico apaziguador. Este era o valente de Davi, que em seu nome trazia a revelação de ser aquele que acrescenta paz. Seja você o valente do seu rei e acrescente paz por onde você for. Agora existia um outro valente chamado Eleazar, grande valente de Davi. Ele lutou contra seus inimigos com toda a convicção de vitória e determinação. Você já deve ter escutado pregações em que a espada ficou agarrada à sua mão. A Bíblia conta essa história para nós. Naqueles dias Deus operou grande livramento. Experimenta pegar qualquer coisa, um cabo de vassoura e segurar com força. Fica ali por algum tempo, que depois você não vai nem conseguir abrir a sua mão direita. Faz esse teste. Quantas vezes, querido, em quantos momentos de luta, de tribulação, de adversidade, a primeira coisa que fazemos é desprezar a espada, a palavra de Deus. Isso não é ser um valente, pois o valente se apega à espada, se apega à palavra de Deus e não abandona jamais. Quantas vezes a sua espada já ficou apegada à sua mão até não poder soltá-la? Se apegue à palavra, querido. Se apegue à palavra de Deus. Medita na lei do Senhor dia e noite. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você tem a palavra do Senhor no seu coração, na sua mente, você consegue evitar sim o pecado contra o Senhor. O nome Eleazar, ele também vem do hebraico e significa Deus ajuda. Olha que lindo. Aceite a condição de valente do Senhor, que tem a sorte do Senhor, que tem a sorte de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, ao seu lado. Creia que onde você estiver, nada vai poder te derrubar, porque Deus te ajuda, o Senhor é a sua ajuda, o Senhor é a tua força. E o último desses três valentes era Samar, talvez um dos mais famosos, que a Bíblia relata a sua história. Davi entregou a Samar um campo de lentilhas para que ele pudesse cuidar. Samar defendeu aquele pedaço de terra com coragem e ousadia, a ponto de arriscar a sua vida. Samar lutou sozinho, mas não fugiu. Enquanto muitos fugiam, Samar não fugiu. Ele ficou, guerreou e defendeu aquele campo com todas as suas forças. Ele teve garra, ousadia, ele foi valente, guerreiro. Enquanto todo o povo fugia com medo dos filisteus, Samar ficou, lutou e resistiu, defendeu, atacou e venceu. A Bíblia diz que Samar matou os filisteus e o Senhor operou grande livramento em Israel pela mão de Samar. Queridos, não importa quantos inimigos se levantem. Veja bem, quando eu estou falando de inimigos, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de inimigos espirituais. O inimigo pode se levantar contra a sua vida, mas se você for um valente do Senhor, se você se apegar à sua espada, se você se apegar à palavra de Deus, se você confiar no campo que o seu rei tem lhe dado para cuidar, você não vai abandoná-lo e você vai lutar e você vai ser vencedor. O nome Samar significa Deus ouve. Este era o terceiro valente que acreditou que mesmo nos piores momentos da sua vida, o Senhor escutaria a sua oração, o Senhor escutaria o seu clamor. Defenda aquilo que é seu. Pois se você é um valente, o Senhor está te ouvindo. Aqueles homens,
Eles foram lá com valentia, porque Davi desejou beber daquela água, daquele poço. Eles se arriscaram, eles entraram, eles fizeram um sacrifício enorme. E aquele sacrifício aparentemente poderia parecer que foi em vão, porque quando eles chegam e entregam aquela água para Davi, Davi vai e derrama aquela água. E eu fiquei pensando comigo, mas que ingratidão de Davi, rapaz. Os caras arriscaram a sua vida e Davi vai lá e derrama aquela água. Aparentemente parece que todo o esforço foi em vão. Parece que tudo aquilo que eles estavam fazendo não valeu a pena, que tudo aquilo eles queriam agradar o seu rei, e o seu rei estava desprezando. Mas se nós pararmos para olhar, não foi bem assim que aconteceu. Porque todo o sacrifício que eles fizeram foi derramado perante o Senhor. E aquilo foi um sacrifício de louvor. Todo o esforço deles não foi em vão. Serviu de adoração a Deus. Serviu de sacrifício de louvor. E agora, queridos, eu quero concluir essa palavra dizendo para você que o valente de Deus, Jesus, entrou no arraial do inimigo para matar a sua sede, para matar a sua sede espiritual, para matar a nossa sede espiritual. Jesus nos deu acesso direto à água viva, na qual quem beber jamais terá sede. Seja um valente de Deus, seja um valente do Senhor, e não abra mão daquilo que Deus tem te dado, do Evangelho, de pregar a palavra do Senhor, de ganhar vidas para o reino de Deus. E aquilo que você recebeu, que é a água viva, a água da fonte, que é Jesus, a palavra do Senhor, transmita a outras pessoas. Seja esse valente que prega a palavra do Senhor, que vai no terreno do inimigo se for preciso, mas não para tirar a água, mas sim para levar a água para aqueles que precisam, para abençoar vidas, para ganhar vidas e trazer vidas para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.